Obrigada, professor Eduardo, Fundação Médica, e a todos os participantes pela presença. A nossa capacitação de hoje, então, nós vamos iniciar uma capacitação mais específica sobre a ferramenta, né, de busca de financiamento acadêmico ou a base de dados Pivot. Antes de iniciar, porém, também gostaria de deixar algum comentário, algum aviso, informá-los primeiro, então, de que essa apresentação estará disponível para vocês, de modo que ela pode servir como um guia de uso da base de dados Pivot. O pessoal da Fundmed vai deixar o link para vocês para a apresentação ali no chat e podem utilizá-la, então, como um tutorial básico de uso da Pivot nas suas atividades. Como o professor Eduardo colocou, a nossa atividade é interativa, ela é dialogada. Vamos fazer uma apresentação, então, inicialmente sobre essa ferramenta de busca de financiamento acadêmico hoje. Na próxima atividade do dia 19, a gente vai fazer uma atividade prática, interativa, um desafio de captação de recursos, de busca de oportunidades. E hoje, então, iniciamos com essa apresentação. A ideia da interação pressupõe a participação, né, de vocês no chat. Fiquem à vontade para dialogar no decorrer da apresentação conosco, colocando suas dúvidas. O Vitor, em especial, que está nos acompanhando pela Fundmed, também tem bastante experiência no uso da base, pode contribuir com outras questões. Então, vocês vão colocando, ele vai respondendo ou trazendo questões para que a gente possa ter essa interação, então, no decorrer da atividade, ou perguntas que fiquem para o nosso diálogo ao final. Então, fiquem bem à vontade. Bem, a Pivot, então, é uma ferramenta de busca de editais de financiamento acadêmico em diversas áreas, uma fonte multidisciplinar de busca de oportunidades e editais de financiamento para o ensino, a pesquisa e a extensão. Quando falamos em financiamento acadêmico, e nós vamos ver no decorrer da nossa atividade que ela abrange diversos tipos de financiamento acadêmico. Essa atividade, como o professor Eduardo mencionou, ela é voltada para a extensão. A gente vai fazer algumas buscas, alguns exemplos, com enfoque, comentários mais voltados para a busca de oportunidades na extensão. Mas a Pivot é amplamente utilizada, mais utilizada na URGS para a busca de oportunidades de editais de pesquisa, e temos um mundo de oportunidades aqui para descobrir. Então, nós vamos conversar hoje sobre a Pivot, é nosso enfoque da atividade de hoje. Pivot é uma ferramenta assinada, então, pela URGS, com o apoio da Fundação Médica. Nós temos a assinatura da Pivot por cerca de 3 anos ainda. A assinatura foi feita por um período de 5 anos, já transcorreram cerca de 2 anos do uso da Pivot na universidade, e agora estamos, então, empreendendo esforços para ampliar o uso pela comunidade acadêmica, e, neste caso, também para as atividades de extensão realizadas na universidade. Então, podemos aprender sobre a Pivot e tal, e utilizá-la, porque temos um período amplo de disponibilidade ainda da ferramenta na universidade. Vamos falar mais sobre ela. Bem, a Pivot, então, é uma ferramenta que possibilita a descoberta de financiamento adequado para projetos e pesquisas que desenvolvemos na universidade ou em outras instituições. Ela é uma fonte de busca de financiamento internacional, que cobre editais do mundo todo e com enfoque em oportunidades da América do Norte, em especial Estados Unidos e Europa, além de outras regiões. Então, a Pivot é uma ferramenta de busca de editais internacionais. Nós vamos encontrar financiamento internacional na base. Dificilmente encontraremos, então, editais nacionais ou exclusivamente nacionais de agências de fomento como CAPES, CNPq ou fundações de amparo à pesquisa dos estados. Pode haver algumas oportunidades nacionais, então, na base, em colaboração com organismos internacionais. Mas o enfoque da Pivot, então, é o financiamento acadêmico internacional. Nós vamos perceber na base que há uma variedade de patrocinadores ou financiadores, né, que disponibilizam editais na Pivot.
instituições governamentais, órgãos governamentais, fundações, empresas, etc. De modo que na Pivot nós encontramos, então, financiamento público e privado, de diferentes organismos que patrocinam, então, esses editais, essas oportunidades de financiamento que veremos aqui. Além da busca de financiamento, que é o principal corpo assim da base Pivot, que é a sua finalidade principal, ela disponibiliza perfis de pesquisadores pensando em membros de instituições acadêmicas, não é, do mundo todo, pelos quais nós podemos, então, identificar potenciais colaboradores para os nossos projetos de pesquisa e extensão. Nós vamos ver que quando buscamos por editais, por uma temática, etc., a base sempre indica, próximo ali aos editais, potenciais colaboradores das instituições que assinam ou que têm acesso a Pivot. Então, também tem essa possibilidade. É uma forma, então, de identificar colaboradores. E uma outra funcionalidade da base é que ela permite identificar chamadas de trabalho de conferências internacionais, que não é o enfoque do nosso diálogo aqui, mas que ao final nós falaremos para que aqueles que têm interesse também possam acompanhar, então, e verificar como se acessam, então, essas chamadas de trabalho de forma atualizada na Pivot. Então, a Pivot é uma fonte internacional, uma fonte global, que nós consideramos confiável e que é atualizada. Tem apenas os editais que estão ativos nesse momento, editais cujos prazos já foram vencidos ou cujos editais já foram contemplados, não aparecem nos resultados de busca da base de dados. Então, nós trabalhamos com informação atualizada. A base de dados é mantida com uma curadoria editorial e informações ativas e precisas. Nós vamos ver que quando buscamos informação na Pivot, nós vamos encontrar, então, editais de financiamento e sempre com informações bem objetivas ali sobre esses editais, e mais informações nós vamos buscar no site da instituição que oferece o próprio edital. Então, por isso ela é uma fonte de fácil manuseio, não só pela sua busca, que é muito simples, mas pelas informações que ela nos confere. Embora elas estejam em inglês e a gente possa ter alguma dificuldade com o idioma, as informações são precisas, são bem objetivas, bem colocadas ali para que a gente possa compreender melhor esses editais. Então, na Pivot nós vamos, então, encontrar financiamento de forma rápida, usando várias formas de pesquisa. Nosso exercício aqui hoje será, basicamente, as formas de pesquisa, a partir de um assunto, como a gente busca editais de financiamento nessa base de dados. Após localizarmos editais ou oportunidades de interesse, nós podemos rastrear as oportunidades e salvar os resultados de busca, de modo que a base de dados possa nos alertar, nos enviar e-mails, comunicando, então, novas oportunidades a partir daquilo que nós salvamos. Além disso, a base de dados ela envia alertas a partir da configuração do nosso perfil de interesse. Nós vamos trabalhar um pouquinho com isso. Como que a gente configura o nosso perfil de usuário, nosso perfil de pesquisador, com palavras-chave relacionadas aos nossos projetos de pesquisa ou de extensão, para que a base nos informe, então, cada vez que entrar um novo edital relacionado com aquelas questões. Então, é essa basicamente, a nossa atividade de hoje. Nós vamos, primeiro, verificar a forma de acesso, falar do usuário, como que a gente acessa a base de dados. Depois a gente vai fazer ali as estratégias de busca, trabalhar com a pesquisa, verificar os editais e assim por diante, até o salvamento desses editais, a verificação das informações disponíveis neles. Bem, vamos começar então com a forma de acesso, né? A Pivot, então, está acessível para toda a comunidade URGS e HCPA nesses endereços que estão aqui no site. Nós vamos acessar, então, a página das bibliotecas URGS e podemos acessar a Pivot lá no site das bibliotecas, a partir das diversas bases que temos, ou podemos fazer o acesso direto na rede URGS ou remoto, no momento estamos remotamente, né, com o login de usuário Pivot, que vou mostrar para vocês como a gente faz.
Importante destacar que o acesso a Pivot não requer proxy. Algumas bases de dados da URGS, a sua maioria, requer proxy para acesso remoto. Esta não. Então, nós podemos acessar normalmente a Pivot de casa apenas clicando nesse endereço, acessando, né, pivot.proquest.com, e vamos acessar diretamente a base de dados. Então, agora eu vou manter a tela compartilhada com vocês e a gente vai verificar como que a gente faz o acesso à Pivot, então. Vamos lá. No site, então, na página inicial da universidade, nós temos uma aba aqui no site da URGS para o sistema de bibliotecas, onde, clicando, então, aqui neste link, nós vamos acessar a página das bibliotecas URGS. Neste site, onde nós temos acesso a diversas informações das bibliotecas URGS, nós temos, então, uma aba chamada Pesquisa no site e temos fontes de pesquisa online. Aqui, nós vamos ter uma lista de bases de dados, uma série de informações sobre elas, disponíveis para acesso à comunidade acadêmica da URGS. E vamos encontrar, então, a Pivot. Nós podemos, né, localizar a base aqui, clicar no link e acessar normalmente. Então, esta é uma opção. Nós podemos acessar a Pivot por aqui e ela vai nos demandar o nosso login. Outra forma de acesso, um pouco mais prática, mais rápida, é acessando diretamente, então, pivot.proquest.com, e nós vamos chegar ao site, muito semelhante forma de acesso, aqui, onde ele vai, então, nos pedir o nosso usuário. A partir de agora, então, nós vamos verificar como acessar a Pivot com o usuário URGS ou HCPA. Tá bem? Primeiro, informações importantes. Todo usuário, todo servidor docente da URGS já tem um cadastro na Pivot, a princípio. Servidores recentes, pode ter alguma diferença ali, mas, em geral, todos os docentes da URGS já têm um usuário Pivot na base. Então, nós vamos verificar como acessar se já temos. Servidores técnicos ainda não têm conta criada na Pivot. Eles mesmos precisam criar. Então, como que a gente vai fazer agora? Se vocês quiserem nos acompanhar, né, verificar conosco, quem é servidor técnico ou aluno da universidade precisa criar a sua conta, e quem é docente vai fazer o acesso com o seu usuário URGS. Qual usuário URGS? Primeiro vamos falar do acesso para quem já tem, quem é docente já tem um usuário na Pivot. Vai utilizar o e-mail utilizado lá no portal do servidor, o e-mail cadastrado no portal do servidor, e a senha, que possivelmente também é a do portal do servidor. Caso não consiga, vai verificar a questão de esqueci minha senha. Aqui tem uma opção esqueci a senha e pode atualizar a senha. Então, qual e-mail vamos usar para acessar? Aquele que está cadastrado no portal do servidor. Caso a gente não consiga, então a gente vai verificar se esqueceu a senha, alguma coisa assim, ou se a senha foi alterada do portal do servidor e aqui já não está atualizada, ou criar uma nova conta. Tá bem? Então, vocês podem testar e comentar ali no chat se conseguem acessar ou não. Para os demais, para servidores técnicos ou alunos da universidade, nós vamos optar pela opção criar a minha conta. Clicar aqui em criar a minha conta e vamos optar pelo uso do e-mail, aqui o e-mail e criação de senha. Vejam que nós temos crie sua conta Pivot aqui e temos duas opções. Nós vamos usar a opção à direita, porque nós não temos um login institucional URGS pronto na Pivot, nós vamos criar aqui, nesse caso, né, nós vamos criar uma conta com e-mail e senha. Bem, vou voltar para a apresentação para a gente acompanhar isso na apresentação e apenas deixar mais clara essa questão do acesso. Então, vamos testar o acesso ou vamos criar a nossa conta. E sempre que criarmos a nossa conta, nós vamos criar uma conta usando o e-mail institucional URGS ou HCPA. Quem já tem uma conta e, por acaso, tem o seu e-mail lá cadastrado no portal do servidor,
com um e-mail Gmail ou outros e-mails, pode manter ou pode atualizar o seu usuário, depois que acessar, com o seu e-mail URGS, que, aliás, é recomendado que se use, então, o e-mail institucional para acesso à base de dados. Quem não tem conta, preferencialmente, utilize o seu e-mail URGS ou HCPA, porque é isso, então, que fornece o acesso aos usuários à base de dados. Preferencialmente, não. Quem não tem conta, obrigatoriamente vai utilizar o e-mail institucional URGS ou HCPA, então, para a criação de conta na base de dados. Certo. Então, vamos acessar aqui, né, com login de usuário e senha. E depois nós vamos, então, para quem não tem conta, vamos criar uma nova conta aqui, usando o e-mail, preferencialmente, então, o e-mail institucional URGS ou HCPA para a criação de conta para aqueles que ainda não têm conta na Pivot. Na dúvida, não conseguiu acessar, criem uma conta nova. A Pivot vai identificar se vocês têm uma conta com o mesmo nome e vai pedir para que vocês mesclem essa conta, se for o caso. Então, podem criar uma nova conta. A criação da conta é muito fácil. Ali vai ter alguns campos para a gente preencher, nome, e-mail, né? E-mail URGS, etc. Afiliação institucional com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e assim por diante. E aí nós vamos seguir, aceitar os termos, né, de acesso aqui à conta da Pivot e vamos cadastrar, então, consentir e cadastrar o nosso usuário na Pivot. Não vou fazer, porque naturalmente eu já tenho um usuário, eu vou acessar com vocês. Se algum de vocês tiver problema no cadastro, pode comentar agora no chat ou até a nossa próxima atividade para que a gente possa, então, verificar as questões de acesso com vocês, para que todos possam ter o seu usuário Pivot para fazer os nossos exercícios aqui na base. Bem? Então, tá bem, fizemos o acesso à conta, criamos a conta. Depois de criada a conta, o que nós vamos fazer? Acessar a base sempre com o nosso login, nosso e-mail e senha criada para essa finalidade. Tranquilo até aqui? Vamos acessar a base de dados. Usuário, e-mail e senha. Pronto. Chegamos à tela inicial da Pivot. Vejam que a gente só chega à tela inicial, ou a gente só acessa de fato a base depois que a gente faz login. Ou seja, o cadastro, login de usuário é obrigatório para acesso à base de dados. E quando chegamos aqui, vamos ter essa tela, ou ocasionalmente a gente pode cair numa tela um pouco diferente, que é essa tela inicial, mas elas são, na verdade, muito semelhantes. Vejam aqui. O que nós temos nessa tela inicial? Primeiro, lá em cima, no canto direito, as informações do usuário, que nós vamos editar em sequência. Depois, nós temos um campo de busca geral, que nós, em geral, não utilizamos, um campo geral que nós não utilizamos para busca, porque há outras formas de busca de financiamento mais adequadas na base. Vocês podem utilizar, se desejarem, fazer uma busca mais exploratória, mas nós vamos dar outras dicas de pesquisa no decorrer da nossa atividade. Após, abaixo já aparecem questões relacionadas ao usuário Pivot, com as pesquisas salvas, as recomendações, etc. e tal. E aqui, no centro da tela, o perfil e grupos de usuários sobre os quais nós falaremos em sequência também. Vamos falar de grupos e vamos falar de configurações de perfil. Abaixo, a gente tem aqui alguns tutoriais, alguns vídeos que são bem simples, bem fáceis de compreensão, estão disponíveis no YouTube e a gente também pode acessar para compreender melhor a forma de uso da base de dados. De forma geral, é isso, mas agora vou chamar a atenção de vocês para aquelas seções ou abas que aparecem lá em cima, logo abaixo do logo da Pivot, Funding, Profiles, Conference e Awards. Então, é por aqui que nós vamos trabalhar hoje à tarde, basicamente. Já temos o nosso usuário. Nossa proposta primeiro é configuração de usuário e depois busca de financiamento. Quando a gente for para a busca de financiamento, a gente vai chegar nessa tela aqui. Bem? Antes de chegar nessa tela, vou voltar para a apresentação, retomar isso com vocês. Vejam a tela inicial
e falar do perfil do usuário Pivot. Bem, o perfil do usuário Pivot é muito importante para ter bons resultados na base de dados. Então, a gente precisa dedicar um tempo para a configuração do nosso perfil, de modo que a Pivot possa recomendar editais de financiamento para a gente. Então, nós vamos configurar e atualizar o nosso perfil de usuário Pivot. Vou mostrar para vocês como faremos isso. Nós podemos incluir no nosso perfil o ORCID, que é um identificador de pesquisadores. Vou falar dele em sequência, porque ele fará o preenchimento automático das nossas publicações, de modo que, a partir das nossas publicações, a Pivot possa traçar um perfil e identificar aquilo que nos interessa, além de outros meios. E vamos colocar no nosso perfil de usuário algumas palavras-chave a partir do vocabulário da própria Pivot, que identificarão o nosso perfil para que ela possa, então, a base indicar oportunidades de financiamento para a gente. Configurar o perfil, incluir o ORCID e incluir as palavras-chave. Nós vamos fazer isso. Bem, e quais são as vantagens de configurarmos o nosso usuário em Pivot, então? Primeiro, obter recomendações de editais de financiamento, quer seja quando estamos fazendo a busca com as opções que aparecem ao lado, quer seja pelos e-mails que a Pivot envia para a gente semanalmente, informando novas possibilidades de financiamento. Aliás, os e-mails são enviados, então, as recomendações são enviadas todo final de semana pela Pivot a partir do perfil do nosso usuário que configuramos. Depois, com o perfil configurado, a gente pode salvar buscas customizadas no nosso próprio usuário, de modo que a gente possa fazer essas buscas eventualmente em outros momentos. Configurar os alertas para esse envio de e-mail semanal também. Com o nosso usuário, a gente identifica potenciais colaboradores a partir das palavras-chave, das nossas publicações, etc. e tal. E assim podemos, com o nosso usuário, colaborar em grupos, criando grupos e compartilhando editais entre nós. Então, tem essa funcionalidade também. Para isso, tenho que ter o meu perfil de usuário configurado. E agora, então, nós convidamos vocês a configurarem também o seu perfil, acompanhando aqui ou fazendo posteriormente a configuração do perfil da Pivot, de modo que a gente tenha, então, esses resultados positivos. Para isso, a gente vai na própria base de dados. Após o login, a gente tem o usuário na parte superior direita da página, né? E nós vamos, então, acessar ou mudar o nosso perfil. Vamos acessar aqui o meu usuário. Vejam, a gente vai chegar num perfil de usuário que pode ter menos informações, porque vocês ainda não configuraram no usuário, ou alguns, eventualmente, já tenham acessado em outro momento e tenham outras informações. Chegamos no perfil, vamos clicar aqui na opção Editar Perfil, vamos continuar aqui, e aí nós conseguiremos incluir as diversas informações na base de dados. Bem, enquanto a base de dados carrega um pouquinho aqui o perfil, então, está bem aqui. Vejam que quando a gente vai editar o perfil, então, já abrimos aqui, abre-se uma caneta aqui com a possibilidade de edição de e-mails, então aqueles que por acaso não tenham o e-mail URGS já podem alterar aqui, colocar o seu e-mail URGS e salvar. E todas as outras informações. Vejam que nós temos o campo aqui para preenchimento do ORCID. Então, antes de editar esse campo, eu vou voltar à apresentação para mostrar, para falar um pouquinho para vocês sobre o ORCID. Importante, então, que vocês já identifiquem a forma de edição do usuário. A partir do canto superior da página, nós vamos editar o usuário. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o ORCID e a sua importância para a Pivot, no caso, né? O ORCID é um identificador digital de pesquisadores global, um identificador global, que diferencia um pesquisador do outro, evitando possíveis problemas com homônimos, nomes muito semelhantes e assim por diante. Ele cria um número, uma identificação
geral de pesquisador, que então passa a ser utilizado como um número identificador ou um RG, digamos assim, daquele pesquisador no mundo todo. O ORCID ele é utilizado amplamente na submissão e recuperação de publicações dos pesquisadores, então as pessoas podem já ter o seu ORCID cadastrado e utilizá-lo na Pivot, ou podem criá-lo a partir do site que a gente vai indicar aqui para vocês. E quando o ORCID é incluído na Pivot, ali no usuário, ele vai então adicionar e atualizar automaticamente as publicações do usuário, contribuindo assim com a configuração do nosso usuário Pivot. Então, é importante para a gente incluir o ORCID na base de dados. Em quais casos o ORCID é recomendado no caso da Pivot? Quando a gente já tem algumas publicações, quando a gente já tem, enfim, um perfil de pesquisador definido e tal, então nós podemos incluir e facilitar o uso do ORCID, da Pivot com o ORCID. Ele não é um item obrigatório, ele vai auxiliar na configuração do perfil. Bem, o ORCID é uma ferramenta disponível online, então, de acesso gratuito, e qualquer estudante ou pesquisador pode criar o seu ORCID na web, então, no site orcid.org. Nós temos um tutorial que facilita, né, a criação de conta e tal, tá aqui o link, depois vocês podem acessar, provavelmente os colegas colocarão no chat também, e ele nos permite, então, acessar os perfis dos diversos pesquisadores ou criar o nosso, se for o caso. Nós vamos acessar, então, o site orcid.org e vamos criar o nosso usuário, registrar o nosso usuário ORCID. Aqui, seguir o passo a passo é muito simples e adicionar as nossas publicações no ORCID. Vou buscar o meu próprio para a gente poder visualizar um exemplo, não é? E de um usuário, então, ORCID, que vai ser incluído lá na Pivot. Vejam que as questões, diversas bases de dados integradas, não é? Então, a gente cria, quando cria o nosso identificador, ele vai criar um número. O meu identificador digital é este que está aqui, com final 5115, e as informações, quem adiciona somos nós. Vejam que ele é uma espécie de currículo internacional também, né? Se a gente pensar, fizer uma associação com o currículo Lattes nacional, a gente tem, então, o ORCID, onde a gente vai incluir as nossas informações de formação, de trabalho, de publicações, em especial, que nos interessa aqui. E aí, a partir das publicações que estiverem no nosso perfil, nós vamos ter resultados lá na Pivot. Muito fácil de criar, tem link para o tutorial, vocês podem fazer e adicionar depois. E se tiverem problemas, então, vocês podem dialogar com a gente no chat ou na próxima atividade que a gente terá também. Então, nós vamos criar o nosso ORCID e vamos incluí-lo lá no nosso usuário na Pivot. Vejam, a partir deste número aqui, nós vamos copiar o endereço do ORCID e vamos editar, então, o nosso campo aqui e incluir a numeração. A partir da inclusão do ORCID, ele fará a inclusão das publicações do usuário. E a partir das palavras que constam nas publicações, ele começa a identificar oportunidades de financiamento. Por isso, então, a importância, né, dessa inclusão na Pivot. Falamos bastante dele, não é? Tá bem. Depois a gente vai preencher as demais informações na Pivot, que não estejam preenchidas. Então, por exemplo, para os docentes que já estão cadastrados, já estará cadastrada a unidade acadêmica. Então, se for da Faculdade de Medicina, vai constar aqui Faculdade de Medicina. Se for da Faculdade de Educação, já vai constar e nós podemos editar conforme for a necessidade. E depois a gente vai cadastrar aqui a nossa instituição de formação, né, a nossa formação, e as palavras-chave. Muito bem, chegamos a um ponto bastante importante, que são as palavras-chave do nosso perfil. Vejam que meu perfil tem diversas palavras-chave, ele está bem diverso, porque a gente faz testes aqui e esquece de eliminar depois.
Mas nós podemos incluir palavras-chave de acordo com o nosso perfil de pesquisa, com as nossas temáticas de pesquisa. Podemos incluir ou remover, por exemplo. Vejam que depois que a gente está editando, a gente pode remover as palavras-chave. E aqui nós vamos incluir palavras-chave de acordo com o vocabulário pivot. São termos deste vocabulário. Quando a gente inicia aqui a digitação, vou trabalhar com diversidade cultural. Quando a gente inicia a digitação, já tem uma sugestão de palavras aqui. E é importante que a gente adote as sugestões de palavras da base de dados, porque ela está utilizando o vocabulário da base. Um vocabulário controlado com o qual são indexados os editais da base de dados. Então, por isso é importante a gente seguir essas recomendações. Digamos, vejam, eu cliquei, automaticamente já veio para cá diversidade cultural. Eu quero também trabalhar com atividades culturais. Vai aparecendo aqui. E se não aparecer, ou se eu quiser buscar de outra forma, vejam que aqui ao lado do campo de busca tem uma setinha, onde nós podemos clicar e ver toda a estrutura do vocabulário. Então, nós estamos buscando aqui por atividades culturais, queremos explorar um pouco mais, a gente clica em artes e humanidades, artes e cultura, e assim vai ampliando a nossa visão sobre as palavras-chave e o que podemos incluir no vocabulário. Quando clicamos, automaticamente passa para o nosso perfil. Depois nós saímos aqui, está pronto, podemos salvar o nosso perfil. Então, tem duas formas de inclusão. A partir da busca que fazemos aqui, ou a partir da setinha que está aqui ao lado. Deixa eu sair daqui, né? E a partir da setinha que está aqui ao lado, a gente tem todas as áreas do conhecimento. Digamos, eu quero trabalhar com agricultura, quero trabalhar aqui com ciências sociais, engenharia, saúde, medicina, direito, e assim por diante. Clicamos na setinha e vamos abrindo as possibilidades de inclusão de palavras-chave no nosso perfil. Este trabalho aqui é muito importante para as recomendações da base de dados. Então, se vocês forem focar em algo, podem focar na inclusão do ORCID e das palavras-chave. Depois que nós incluímos as palavras-chave, nós vamos clicar em Save e pronto. Nosso perfil está prontinho, salvo com as palavras-chave do vocabulário. Além disso, tem outras informações do perfil que a gente pode preencher, né, etc. e tal, mas acho que em geral é isso. A gente vai ver, então, as palavras-chave, o ORCID e a afiliação institucional em especial. Feito isso, concluímos a edição do nosso perfil, está feito, está pronto. Aqui nós não estamos vendo recomendações, vocês dirão, mas e as recomendações? Bem, as recomendações virão por e-mail, a partir do que nós definimos aqui, semanalmente, ou nós também temos, vou fechar algumas abas aqui, nós também temos na página inicial da Pivot, se nós voltarmos para o início, aqui no meu usuário, tem as opções que o advisor são as recomendações que a própria base faz para mim a partir do meu perfil. Nesse momento, tenho duas recomendações de editais e oportunidades. Basicamente isso. Não quero me estender aqui, mas quero dizer para vocês, reforçar, então, a importância da edição do perfil para as recomendações. Eu não abri aqui um e-mail de recomendações que a base envia, mas vem um e-mail muito simples, muito objetivo, com os nomes dos editais, algumas informações, a gente clica e automaticamente vai para a base de dados. É muito simples de trabalhar. Bem? Vamos ver, então, a sequência disso para a gente seguir aqui. Mas antes de seguir, vou voltar um pouco aqui para o Zoom, para que a gente possa ver se está tudo bem aqui no chat, como vocês estão. Se precisarem me interromper, fiquem à vontade. E a gente vai seguir, então, com a base de dados. Feito o perfil, muito simples, vamos fazer agora alguns exercícios de busca de financiamento na base de dados.
Primeiro, vocês viram que a gente tem uma tela inicial clicável e interativa ali na Pivot. Nós vamos exercitar um pouquinho agora com a base. Quando a gente clica lá na aba Funding, de financiamento, vai aparecer essa página. Nós vamos fazer alguns exercícios de busca de editais. Depois, a gente tem uma busca aqui em cima, uma busca geral. Busca por financiador, busca por palavras-chave e, em especial, o que estamos reforçando hoje, recomendando para vocês, a busca avançada de editais. Vou para a base de dados e vou fazer isso tudo para vocês, mas antes, então, recomendando que utilizem prioritariamente a busca avançada, embora aquela árvore interativa, aquele gráfico interativo seja muito interessante, a busca avançada tende a dar melhores resultados, então. Nós vamos fazer essas buscas, vamos selecionar os filtros de pesquisa e, assim, nós vamos poder trabalhar, então, com a base de dados. Vamos lá. Começando por aqui, tela inicial, clicável e interativa. Vejam só que quando a gente passa o mouse sobre ela, a gente vai buscando oportunidades por área. Vejam, eu estou nas ciências naturais e físicas, saúde e medicina, ciências sociais, engenharia, negócios, energia, ciência de energia, educação, e conforme vamos saindo, vejam só, educação de minorias, conforme vamos saindo do gráfico para a parte externa, a gente vai encontrando temáticas mais específicas. E assim por diante. Vamos pegar um exemplo aqui, sustentabilidade é uma área, e assim vamos nós buscando, nós podemos encontrar as possibilidades que queremos. Qual é a nossa intenção ao mostrar isso para vocês? Além de ser uma forma de busca, é uma oportunidade de verificarmos que existem editais de financiamento em várias áreas, nas diversas áreas de pesquisa. Estamos aqui trabalhando com, digamos, medicina, saúde, doenças infecciosas, clicamos em Covid-19. Vou pegar um exemplo assim aleatório, acabamos caindo nesse tema. Mas, apenas por clicar naquela interface do gráfico, nós chegamos a, então, buscando dentro de doenças infecciosas, financiamento para Covid-19, nós chegamos a 154 resultados de busca. Não vou falar sobre eles, vou falar sobre eles depois e vou seguir aqui. Vamos trabalhar um pouquinho com uma outra área, talvez, educação, para a gente fazer nosso exemplo. Aqui nós estamos buscando para o financiamento para a extensão, mas também queremos falar um pouquinho de pesquisa e outras coisas mais. Então, desenvolvimento profissional, cheguei, clicamos e chegamos a resultados de editais. Então, é muito simples desta forma, mas 364 resultados são resultados, é um número bastante grande de editais para a gente verificar isso. Por isso que a gente explora outras formas de busca. Mas tem vários pesquisadores que, a partir deste gráfico, já conseguem encontrar, digamos aqui, engenharia elétrica, sistemas de comunicação, satélite, né? E encontramos os resultados aqui. Então, de uma forma geral, exploratória, eu quero trabalhar com, então, satélites, engenharia de satélites, não sei esse assunto, mas vamos pesquisar, dar uma olhada exploratória como que tem aqui, tá bem? E agora vamos voltar, então, para essa tela inicial. Nós temos essa possibilidade e temos as diversas possibilidades de busca que aparecem ali na parte superior da tela. Nós podemos buscar por todos os campos aqui, digitando as palavras-chave. Vejam que a recomendação não está acontecendo, nós estamos buscando em todos os campos e não por palavras-chave, que vamos buscar depois. Ou seja, essa busca em todos os campos, ela não é a melhor forma de busca, ela existe, é a primeira que aparece aqui, mas o ideal seria, neste caso, optarmos pela busca por palavras-chave, em que agora sim nós vamos buscar. Vejam, eu estou trabalhando com diversidade cultural
e ele vai me dando opções que tenham termos semelhantes. Cultural diversity. E tenham termos semelhantes a isso. Por acaso não está aparecendo. Então, vou trabalhar com atividades culturais, digamos assim. Clicamos aqui, ele inclui a palavra-chave e outras. Podemos colocar aqui museus, né? Queremos trabalhar com atividades culturais, museus e a diversidade, eu não sei por que eu não encontrei. Cultural. Diversity. Mas vou insistir. Não estou encontrando aqui. Cultural, aqui, encontrei. Então tá, agora nós estamos na busca por palavras-chave, adicionamos as palavras-chave de nosso interesse e fazemos a busca. Muito bem, ainda temos um número enorme de resultados, mas relacionados especificamente a isso que nós queremos, aos temas de nosso interesse bem específicos. Como chegamos a isso? Pela busca por palavras-chave na página inicial. Além disso, que eu não mostrei ainda, tem a busca por financiador. E, em geral, a gente não faz a busca por financiador, a gente faz por palavras-chave, mas isso pode nos ajudar a conhecer os financiadores, né? Os patrocinadores. Então, aqui a gente tem uma lista dos patrocinadores, em que a gente pode, então, conhecer quem tem editais ou teve editais disponíveis na Pivot, pela busca por financiadores. Vocês viram, eu estava aqui em Funding, Search by Funder, e aí buscamos os patrocinadores. Tem diversas formas de busca, então, além do gráfico. Que nós queremos trabalhar com vocês hoje para ter uma busca mais específica a partir dos projetos que queremos trabalhar, dos nossos projetos de pesquisa e extensão, é a busca avançada de editais. É essa busca avançada que nós temos explorado um pouco mais na Fundação Médica e na URGS para buscarmos editais de financiamento à pesquisa, então. Vou voltar um pouco para a apresentação para falar para vocês, antes de iniciarmos o exercício da busca avançada, então, que é a nossa recomendada para busca de editais na Pivot, sobre os filtros de pesquisa que a gente vai encontrar na busca avançada. Vocês viram que a busca geral, digitei palavras-chave, chegamos a resultados, pronto. Na busca avançada, a gente precisa definir alguns filtros de pesquisa para que a gente possa chegar a resultados mais específicos, ou a um número menor de resultados que tem a ver com aquilo que a gente está pesquisando na base de dados. Nós partimos para essa busca, naturalmente, a partir de um projeto de pesquisa, de um interesse de projeto de pesquisa ou extensão, naturalmente, ou de ensino. A partir de uma temática de interesse que temos, vamos fazer a busca. Os filtros de pesquisa disponíveis na Pivot são diversos, destacamos em especial deadlines, os prazos. Então, quando a gente vai fazer a busca ali, vocês vão ver, a gente vai definir qual o deadline que a gente quer seguir, se quer verificar editais que têm um prazo ou sem prazo nenhum. Em geral, todos têm, mas é o período que a gente vai selecionar. O limite de submissão, que é o número de propostas por instituição. Alguns financiadores podem ter limite de propostas por instituição. A URGS ainda não tem esse problema, a gente não tem um grande volume de demanda assim no momento. Temos também Activity Location, que é um filtro que a gente preenche para definir o local de realização das atividades, local Brasil, América Latina e assim por diante. Cidadãos ou residentes, que são as pessoas cidadãs ou residentes nos países que podem desenvolver aquela pesquisa, aquele projeto, com o edital que está sendo oferecido. Tipos de financiamento, um filtro muito importante, onde a gente vai selecionar ali os tipos de financiamento que queremos trabalhar, e aqui nós veremos que não são apenas financiamento à pesquisa, financiamento a equipamentos, teremos uma diversidade de tipos de financiamento. Nós temos também o filtro palavras-chave, onde a gente vai definir, então, o tema da nossa pesquisa, a partir das palavras-chave do vocabulário. O tipo de solicitante, que é por instituição, então, e o tipo de financiador. Nós podemos preencher todos esses filtros
ou apenas alguns conforme o nosso interesse. No nosso exercício que vamos fazer agora, de busca avançada, a gente vai usar alguns filtros apenas. Então, deadlines, activity location, tipo de financiamento e palavra-chave para a gente fazer, então, um exercício de busca na base de dados. Na apresentação tem um exemplo que vocês podem acompanhar, mas eu vou fazer um exemplo um pouco diferente hoje, sei que a gente já fez em outras oportunidades, e vocês também podem, a partir do nosso exemplo, fazer buscas com palavras-chave temáticas relacionadas aos projetos de vocês, naturalmente, desde agora. E na próxima atividade que teremos no dia 19 de outubro, a gente vai fazer um exercício mais detalhado, acompanhando vocês na busca, etc., para encontrar editais e oportunidades bem ligadas aos projetos de vocês, então. Vamos lá, vamos para a base de dados fazer isso na prática. Então, voltei à página inicial para retomar aqui, a gente vai para a pesquisa avançada, Advanced Search, e vamos, então, fazer a busca de oportunidades nessa tela. Vejam que aqui estão os filtros que eu mencionei para vocês. Aqui na parte superior da tela, a gente tem algumas opções de busca que nós recomendamos que vocês não utilizem. Então, o primeiro impulso é chegar aqui e preencher esses campos de busca aqui. Nossa recomendação, não utilizem esses campos específicos de oportunidades. Utilizem os filtros e as palavras-chave que estão no filtro. Então, dediquem-se a isso. Se depois vocês entenderem que essas principais oportunidades aqui são relevantes, vocês podem fazer algum exercício para ver se os resultados tendem a ser bons. Mas vejam que, por exemplo, aqui a gente não vai encontrar a busca por palavra-chave. Então, isso faz com que a nossa busca fique menos qualificada no sentido de buscar as temáticas que a gente está procurando. Então, vamos nos dedicar aos demais filtros. O que a gente faz? A gente clica numa setinha que tem aqui ao lado e ele abre, então, o campo para preenchimento. Vejam, o filtro valores. Eu poderia selecionar aqui, eu quero mais de $100.000 ou menos, né? Nós não vamos preencher esse campo, estamos aceitando, digamos, financiamento de diversos valores, então não vamos preencher esse campo no nosso exercício. Depois aparece, então, o filtro Deadlines. Esse filtro é importante, porque nós precisamos ficar atentos aos prazos que essas oportunidades têm de submissão de editais. Digamos que a gente já tem um projeto, né? A gente tem uma temática, tem um projeto bem elaborado, talvez, possivelmente, preferencialmente, um projeto já aprovado nas instâncias da universidade, comissões de pesquisa, de extensão. Então, nós podemos trabalhar com um prazo aqui, deadlines de 90 dias. Os editais que têm prazos de hoje, a partir de hoje, 90 dias. Selecionamos 90 dias e vamos seguir. Importante, eu falei aqui sobre aprovação nas instâncias da universidade. Para que a gente possa submeter propostas a editais externos, projetos têm que estar aprovados nas instâncias da universidade. Então, eu não vou buscar prazos menores, 30 dias, se eu não tenho o projeto aprovado, não vou conseguir viabilizar a submissão. Provavelmente, na hora da submissão, eles vão pedir cartas de instituições, da instituição, etc. e tal. Vitor pode nos ajudar com isso depois ali no chat, e nós não vamos conseguir submeter. Então, para nós aqui, vamos trabalhar com deadlines 90 dias. Ou 180, se desejarmos. Acho que eu vou pôr 180, para a gente ter mais oportunidades. Depois tem os filtros limite de submissão, que nós vamos pular por instituição, né? O país da instituição que está aplicando, né? Que está submetendo propostas. O local de desenvolvimento da atividade, Activity Location. Esse é importante. Por que é importante? Que são editais do mundo todo, então, que são oferecidos para pesquisadores, né, de diversos países. Para que a gente possa receber uma oportunidade aqui no Brasil, a gente seleciona, então,
o nosso país, Brasil. A gente pode selecionar aqui América do Sul. América do Sul. A gente pode selecionar América Latina, se a gente, né, entender assim. É interessante que a gente coloque em inglês, né? Latin América. Ok. E assim por diante. Nesse aspecto, é importante a gente observar o seguinte: a gente vai restringir, a partir dessa busca, os editais que financiam, então, atividades nesses países. Porém, digamos que a gente tenha colaboração forte com algum pesquisador de fora, com alguma instituição de fora, digamos do Canadá, e que a gente tem uma colaboração, trabalho com projetos com eles, etc. e tal. Eles poderiam submeter o edital, submeter a proposta ao edital e recebê-lo. Se for esse o caso, nós vamos lembrar, incluir aqui Canadá. Então, a gente iria incluir o país. No nosso caso, a gente vai fazer a busca apenas por Brasil, América do Sul e América Latina. E vejam que quando a gente marca essas opções, a base automaticamente inclui aquelas oportunidades que são que têm local irrestrito, não especificado, nós podemos colocar, ou seja, que podem ser realizados em qualquer país, qualquer local. Ela automaticamente vai incluir esta opção. E inclui as subentidades para né, América Latina e etc. e tal. Mas vamos deixar assim. Então, local da atividade é importante, deadline é importante. Vamos adiante. Temos os cidadãos aqui, a gente não vai preencher, vamos deixar assim, vazio. O que implica não preencher um campo? Pode vir um edital que não seja adequado para nós, digamos, é só para cidadãos americanos. E veio, eles podem estar no Brasil, na América do Sul, América Latina, mas só cidadãos americanos. E aí, ao ler o edital, a gente vai verificar essa informação e não vai poder submeter. Tudo bem, não tem problema. Aí a gente vai... não tem problema nesse sentido. Bem, vamos selecionar agora o tipo de financiamento. E aí eu chamo a atenção de vocês para a diversidade de tipos de financiamento que os editais disponíveis na Pivot contemplam. Vamos lá. Vamos selecionar aqui as atividades artísticas, a colaboração em oportunidades networking. Eu pulei os clinical trials porque eu não vou fazer nada em saúde aqui no meu exemplo, mas vocês podem utilizar. Vejam, nós podemos marcar as opções que nós desejamos contemplar. Então, participação em conferências, eventos ou seminários, financiamento para dissertações e teses, equipamentos e materiais, né, para construção e tal. Não vamos marcar aqui, poderíamos marcar, digamos, desejamos, né, podemos marcar. Bolsas de estudo e prêmios de pós-doutorado, outras opções diversas aqui. Programas institucionais, tem aqui a opção da indústria e financiamento de negócios para essas áreas, prêmios diversos, que são interessantes, uma boa opção também para a gente falar em extensão, várias atividades que podem ser submetidas para a premiação. Nós temos publicação e disseminação, digamos, financiamento para publicações, quer sejam revistas, livros e outros, de acordo com os editais. Financiamento à pesquisa, diretamente a projetos de pesquisa, vamos incluir este. Vamos incluir a publicação. As bolsas de estudo em geral, eu tinha incluído antes, mas era para pós-doutorado, vamos colocar as bolsas de estudo. Aqui tem propostas, tem as viagens de estudos, naturalmente, as viagens acadêmicas, e as visitas de pessoal também, que são visitas técnicas acadêmicas que podem ser contempladas. Ou seja, nós selecionamos vários tipos de financiamento. Talvez no projeto que nós tenhamos, a gente tenha um foco maior, não precise de tudo isso. No nosso exemplo, selecionamos para que vocês possam, então, acompanhar e ver os resultados a partir disso. Tipo de financiamento preenchido, vamos partir para as keywords, as palavras-chave do vocabulário para a busca, então, de oportunidades. Novamente, a gente pode buscar por aqui. Cultural Diversity, eu vou trabalhar com esse exemplo hoje. Diversidade cultural.
atividades culturais. Estou trabalhando com essa temática, para a gente fazer algum exemplo ligado à extensão também, não é, na universidade. Digamos que a gente quer trabalhar com diversidade cultural, atividades culturais, educação em ciência para a diversidade cultural. Eu vou pôr, então, em a Science Education aqui. Science Education. Eu estou buscando algumas palavras a partir da percepção que tivemos dos participantes inscritos, mas, por favor, fiquem à vontade para acrescentar outras questões que vocês queiram nos exemplos de vocês, né? Então, temos já a diversidade cultural, Vamos colocar aqui, trabalhar um pouco com as questões de etnias. A gente está trabalhando com diversidade cultural, vamos colocar aqui folclore e artes e etnias, e vamos colocar também, para diversificar um pouquinho, vejam que quando digitamos, ele nos dá diversas opções, então eu incluí o folclore ou artes, e vou incluir os estudos também, os estudos e pesquisas nessa temática. Depois a gente pode incluir aqui as questões de gênero, né, já que estamos trabalhando com essa questão, diferenças de gênero e identidade de gênero. Então, estamos buscando financiamento para desenvolvimento de projetos nessas temáticas. Vejam que não são temáticas apenas relacionadas às chamadas ciências duras ou às ciências mais medicina, física, etc. Um exemplo é exatamente para mostrar essa diversidade que temos na base de dados. Depois a gente tem aqui o tipo de aplicante, em que nós poderíamos selecionar aqui a instituição acadêmica, por exemplo, que é o caso da URGS, mas vamos deixar em branco, vamos deixar virem todas as oportunidades. Vejam que tem a instituição acadêmica, mas também tem um tipo de aplicante que são os indivíduos, o nível de carreira que eles estão. Então, nós vamos deixar em branco, ele vai nos trazer todas as oportunidades. Depois temos o filtro de tipo de financiador, de novo, vamos deixar em branco, e assim por diante. País do financiador e os editais recentemente adicionados. Digamos que a gente fez uma pesquisa na semana passada e agora a gente pode fazer os últimos 7 dias e verificar, então, os novos resultados na base. Feito isso, abaixo, nós podemos excluir algumas oportunidades que a gente não queira dentro das nossas escolhas aqui acima, ou a gente pode finalmente fazer a pesquisa. Antes de fazer a pesquisa, eu vou mostrar para vocês. O que nós selecionamos, então? Deadlines, Activity Location, tipo de financiamento, palavras-chave. Ok. Vamos fazer a busca e chegar a uma quantidade de editais nas temáticas que nos interessam. Bem, nós chegamos a 128 oportunidades. É bastante para a nossa verificação. Digamos que estamos trabalhando, temos 2 horas da nossa tarde para verificação de oportunidades. É bastante coisa. Mas o exemplo visa mostrar exatamente a diversidade de oportunidades que temos. Aqui está, então, a lista de editais na parte central da página, 128 resultados. Nós já vamos acessar um deles para ver como é que é. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte, para esse menu que aparece do lado esquerdo da tela, onde estão, então, os filtros de resultados. Nós temos um resultado a partir de uma pesquisa avançada, nós chegamos a 128 resultados, não podemos ver nesse momento, queremos especificar um pouco mais. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ao lado e vai verificar os filtros. Por exemplo, filtros de financiamento. Colocamos muitos lá, nós podemos excluir aqui. Podemos chegar a 1 apenas, queremos trabalhar com prêmios apenas, clicamos e chegaremos a 50 editais, que é o que ele está nos oportunizando aqui. Tipo de financiador, tipo de aplicante, e assim, aplicante de pessoa que pode, ou instituição que pode submeter a proposta, e assim por diante. Então, nós temos como restringir um pouquinho esse resultado,
depois que nós chegamos ao resultado de busca. Digamos que a gente está trabalhando, então, na busca de financiamento de premiações. Clicamos no tipo de financiamento premiações e chegamos aqui, 50 resultados. Bem, 50 resultados é viável. Vamos fazer um pouco, então, a análise dos resultados de busca, então, aqui na base de dados, finalmente. Vamos clicar, primeiro, antes de clicar, vejam, resultados de busca, aqui ao lado a lista com os deadlines, já para nos orientar se dá tempo ou não dá tempo de submeter proposta, e o valor, né? Os valores de financiamento, aqui ao lado, se nos interessam, não nos interessam, alguns é preciso acessar o site para verificar o valor, então, do financiamento. E aí nós podemos selecionar um deles, aqui nós vamos pegar um aleatório, um edital aleatório do nosso resultado de busca e verificar as informações. Ou seja, chegamos a um edital, a uma oportunidade que é, então, disponibilizada na Pivot. Primeiro, nós temos o site, onde nós sempre teremos mais informações do edital, o financiador, o tipo de financiamento, o tipo de financiador, né, uma associação profissional neste caso, o país, o valor do financiamento, né, para este prêmio, quem pode submeter propostas para este prêmio, né, indivíduos, né, meio de carreira já estabelecidos no campo, a instituição que pode submeter, aqui é irrestrito, todos podem, os cidadãos todos podem, local de atividades, todos os países podem, e aí um resumo deste edital, desta oportunidade, onde nós vamos ver, então, qual é a proposta desse edital e se nos interessa nessa temática. Vamos ler especificamente relacionadas às nossas temáticas. Vejam que veio algo relacionado a Design Education, provavelmente estava junto lá da nossa busca pelas temáticas de Science Education também. Depois, os membros que são elegíveis para esta submissão, novamente, e as palavras-chave que identificam esse edital, especificamente. Que, na verdade, não tem o Science Education, mas ele buscou algo muito semelhante aqui. Muito bem. Aqui ao lado, nós temos mais algumas informações. Contato em especial, aqui abaixo, o contato com o responsável por esse edital. Então, nós vamos ler as informações, vamos acessar o site, buscar as informações, em caso de dúvidas, vamos fazer contato com esse responsável aqui. Tudo certinho relacionado a esse edital. Certo. A partir daqui, não existe algo que a ferramenta faça por nós. A partir daqui, a leitura do edital e verificação da adequação pelo projeto de pesquisa ou extensão que a gente está desenvolvendo. E, a partir disso, verificar se é adequado ou não. Se dentro dessa questão que nós estamos trabalhando não é adequado, a gente vai verificar um outro projeto e vai clicar nesse outro projeto. E vai fazer a mesma leitura de informações, incluindo ou descartando editais de nosso interesse na nossa leitura. Aqui ao lado, vejam só, resultado de busca, escolhi um edital, as informações, aqui estamos. Inclusive, caí num de bibliotecas e ciência da informação dentro do Science Education, né? Vejam só, aqui ao lado, a base já nos indica os potenciais colaboradores para atuar nesse projeto de financiamento, né? De financiamento a esse projeto, a essa premiação. E vejam que ele identifica dentro da nossa instituição URGS ou fora da nossa instituição. Nós vamos clicar aqui dentro da nossa instituição e verificar as pessoas que ele está indicando para atuarem conosco nessa pesquisa. E como ele identifica essas pessoas para atuarem nessa pesquisa? Pelas palavras-chave que aparecem lá no perfil da pessoa.
Então, ou tem algo relacionado ao Science Education, que eu busquei, ou tem algo relacionado a essa temática nas palavras-chave dos perfis dessa pessoa. Por acaso apareceu aqui a nossa colega Letícia Estrel, que é diretora da Biblioteca Central, trabalha com temas ligados a bibliotecas, né? Então, relacionado aqui, já identificando. Por isso é importante que o nosso perfil esteja configurado para que a base também nos identifique como potenciais colaboradores. E, por fim, aqui ao lado também, potenciais colaboradores de outras instituições. Aqui estão eles, muitos, né? E aqui ao lado a gente pode restringir. Eu quero colaboradores apenas das áreas de artes. E aí nós vamos ter os 2.896 de todas as instituições usuárias da Pivot. Esta é uma forma de identificar colaboradores, não é a única e nem a melhor, talvez. Por quê? Porque os colaboradores aqui identificados são apenas aqueles que estão cadastrados na Pivot, apenas as instituições que estão cadastradas na Pivot. Então, nós podemos buscar outras formas de identificar colaboradores, quer seja nas redes sociais acadêmicas, quer seja pela busca de informação bibliográfica, publicações, e assim identificar quem está publicando sobre o quê, etc. e tal. Mas temos esse recurso na base de dados. Eu vou voltar aqui para o resultado de busca, que eu filtrei para prêmios, e, portanto, eu cheguei a 50. E antes de seguir, eu vou voltar um pouquinho aqui para o Zoom para ver se vocês estão bem. Muito bem. Muito bem, que bom, estão fazendo. Novamente, ok. Depois tem uma questão sobre currículo Lattes e Orcid, que a gente pode falar ao final. Então, vamos voltar para a base de dados. Pedir um pouco mais de atenção de vocês, um tempinho a mais, que a gente vai fazer a fase final aqui das buscas, o que a gente pode fazer com esses resultados, e aí a gente se encaminha para a nossa reta final da atividade, ou pelo menos da apresentação, para a gente fazer um diálogo melhor no final, tá bem? Então, agora eu voltei e estou novamente com os meus 128 resultados sobre diversidade cultural, atividades culturais, educação em ciência, tratando das temáticas de gênero, etnias, etc., para o meu projeto que eu pretendo desenvolver, digamos assim, na universidade. E que nós podemos fazer mais com esses resultados? Cada um deles nós vamos acessar e ler as informações. Mas nós podemos salvar essa busca, por exemplo, salvar a busca, nós podemos refinar essa busca. Vou fazer até um exercício com vocês de refinamento da busca. Quando eu clico em refinar a busca, eu volto para aquela tela de busca inicial. Digamos que nós queremos agora incluir a instituição, o país da instituição que vai aplicar, que vai submeter propostas. Vamos colocar aqui Brasil. Eu tinha esquecido de incluir, digamos, e vou incluir agora. Vejam, incluir, e vou seguir a minha busca aqui. Pronto. Vejam como restringiu. Dos 128 resultados, apenas 97 podem ser aplicados ou podem ter propostas submetidas por instituições ou pessoas que atuam no Brasil. Não são cidadãos brasileiros, são instituições ou pessoas no Brasil. Então, nós temos uma redução de resultados e ganhamos um tempo em observar isso. Por isso, a gente pode, então, refinar, refazer a nossa pesquisa, reestruturar a nossa pesquisa de acordo com o que a gente vai vendo nos resultados, etc. e tal. Ou especificar desde o início na nossa busca avançada. Depois disso, digamos que os nossos 97 resultados estão muito bons aqui, é exatamente isso que a gente está pesquisando, porém, eu preciso interromper o meu trabalho agora, ou eu quero salvar esses resultados para verificar em outro momento. Quero salvar essa estratégia de busca para que a base me alerte sempre que entrar, me avise sempre que entrar um novo edital sobre essa temática. Como que a gente faz isso?
a gente vai clicar aqui em Save Search e vai dar um nome para essa nossa pesquisa. Vai atribuir um nome para a pesquisa e dizer se queremos ou não que semanalmente a base nos avise. Nós queremos. Salvamos. Pronto. Agora, toda semana, quando houver oportunidades relacionadas a essa temática, a Pivot vai enviar um e-mail para o e-mail do usuário cadastrado aqui. Então, nós salvamos o alerta. Onde ficou o nosso alerta? Lá na página inicial, nós temos lá no nosso usuário as pesquisas salvas, onde nós temos aqui os resultados que tem hoje, por exemplo, se a gente clicar em cada pesquisa que eu já fiz anteriormente, né, que eu salvei, eu vejo os resultados e vejo, posso aqui clicar, pedir para renomear, editar, etc. e tal, e o sistema vai me avisar, então, toda vez que tiver um edital. Eu vou gerenciando as minhas pesquisas por aqui. Bem, se eu clicar agora em diversidade cultural, eu vou chegar ao resultado dessa pesquisa com as oportunidades que eu tenho hoje. Então, todas as oportunidades, 97 resultados. Save Search para salvar e disparar o alerta por e-mail. Bem, da questão dos editais, antes de sair daqui e a gente retomar as questões da busca, eu quero mostrar outras duas funcionalidades para vocês. Quando a gente está num edital específico, aqui ao lado aparecem as opções de track, que é rastrear esta oportunidade. Clicamos nele e guardamos nas nossas oportunidades rastreadas. Em seguida, vou mostrar para vocês o que acontece. Já salvamos ela lá. Agora eu tirei. Vou pôr de novo. Já foi lá para as minhas oportunidades rastreadas. Então, agora a gente volta para a página inicial e nós temos as nossas oportunidades rastreadas lá junto com as pesquisas salvas, onde nós podemos, então, verificar isso, acompanhar mais de perto, né, essas oportunidades que salvamos. Eu acho que era este, não me lembro qual que eu tinha salvo aqui. A gente pode pedir para ele adicionar para o nosso calendário, nos avisar sobre o prazo quando está chegando perto, 2 semanas, 1 semana antes do prazo, como nós queremos. Enfim, essa opção de salvar as oportunidades para rastreamento é uma espécie de favoritos, onde a gente vai acompanhar, então, o desenrolar desses projetos. E a gente pode, então, voltar aqui na base, ou ele nos informa por e-mail, conforme for o caso, tá? Conforme as opções que a gente marcar aqui ao lado. Isso é tranquilo, não vou me deter muito. E depois, ainda lá no resultado de busca, vejam aqui, no resultado, no edital específico, existe a possibilidade de compartilhar. Então, digamos, eu e o Vitor da Fundmed estamos trabalhando juntos num projeto. Eu quero compartilhar esse edital com ele. Vim aqui, share, posso colocar o e-mail aqui dele diretamente, enviar uma mensagem e pronto, né? Ou eu posso selecionar um grupo, vejam que tem seleção de grupos. Aqui eu tenho alguns grupos que a gente criou, enfim, que está envolvido. Posso dizer envie para todos do grupo Bibliotecas e Fundmed, todos os membros. E aí, a gente adiciona aqui e envia. Ele vai enviar, então, um e-mail com esse link do edital para acesso por essas pessoas. Isso é interessante para uma funcionalidade de grupos. Eu mostrei aqui como compartilhar e selecionar o grupo, mas vejam que aqui não tem a opção de criar o grupo. Então, para aqueles que tiverem vontade ou interesse em trabalhar com grupos, os grupos vão ser criados. Novamente, nós vamos lá para a página inicial da Pivot e nós vamos criar os grupos aqui. Vejam, tem perfil e grupos de interesse. Nós podemos criar um grupo, incluir membros, deletar o grupo, enfim, novo grupo aqui. A gente cria um grupo, digamos, estamos trabalhando na ProRest com música. Criamos um grupo e quando a gente encontrar um edital, a gente compartilha
compartilha com esse grupo. Ou estamos trabalhando no nosso grupo de pesquisa, da nossa unidade, criamos um grupo e compartilhamos o edital com os diversos membros do grupo. É essa funcionalidade de grupos que a Pivot tem e que pode ser interessante para essas questões de grupo. Por exemplo, tem um responsável no grupo por fazer a busca por editais. Vem aqui, faz a busca e compartilha com os demais. Bem, eu vou voltar para a apresentação, a retomar, ver se eu mostrei tudo para vocês. Então, sim, depois que vocês fizeram a análise do edital, não é? Querem salvar para acompanhar as novidades, ou só vão salvar no track, e aí depois vocês vão acompanhar lá no usuário de vocês as oportunidades salvas. Além disso, eu mostrei também como salvar e configurar alertas de pesquisa, né? A gente poder ter recomendações da base e como a gente cria, então, e gerencia um grupo de usuários para compartilhamento de informações no grupo. Isso é interessante também. Bem, nós falamos, vou retomar aqui a questão dos colaboradores, sobre os potenciais colaboradores e de nossa e de outras instituições. Agora, deixem-me só voltar para ver como é que a gente está aí. Tá bem, eu vou finalizar essa parte, depois a gente segue com o diálogo. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente busca na Pivot. Vamos voltar aqui para a tela inicial, para a gente partir da melhor forma de acesso aqui. Como a gente busca ou verifica os perfis de usuários da URGS que estão na base de dados. Falei no início para vocês que todos os docentes estão cadastrados na base e que os técnicos e alunos podem fazer o seu cadastro. Bem, como a gente verifica os perfis que já estão na base, então? A gente vem aqui na aba Profiles, aqui acima, clica e vai encontrar os perfis de pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, distribuídos por unidades. Então, deixem-me pegar aqui Escola de Engenharia, que eu tinha visto algumas pessoas, Engineering, não sei como está a engenharia aqui, vamos pegar um outro instituto e a gente vai adiante. Havia alguém do Instituto de Geociências também, nós vamos clicar e vão aparecer os departamentos daquela unidade. E aqui, então, no departamento de Geodésia, a gente vai visualizar os perfis de usuários URGS que estão nesta base de dados. Naquele departamento, temos 30 usuários cadastrados nesse momento. Aqui estão os perfis. Eu vou clicar aleatoriamente e vou verificar, então, um perfil de usuário Pivot aqui. Vejam que para o caso dos docentes, já veio o link do currículo Lattes, já está cadastrado. Neste caso, o perfil está como foi submetido, como foi colocado na base de dados, não parece haver uma edição maior ainda. Enfim, o pesquisador, já a partir do seu perfil, vejam só, é possível verificar as oportunidades disponíveis. Provavelmente pelo nome do instituto, etc. e tal, já está identificando uma oportunidade e outras oportunidades para o seu departamento de geodésia. Então, aqui está o perfil da pessoa, da mesma forma que nós verificamos o meu perfil antes, né? Vou clicar aqui no meu instituto, o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, aos departamentos, vou clicar aqui num perfil, para ver os perfis, os resultados aqui, dos docentes relacionados àquele perfil. Podemos clicar, vou clicar aqui aleatoriamente no nome da professora Cristiane Maté, do Departamento de Bioquímica, e verificar o perfil dela. E neste caso, o perfil está editado, vejam aqui, configurado com palavras-chave e ORCID, e vejam como o número de oportunidades está ampliado, porque houve essa edição de perfis, não é? Então, a gente clica aqui e verifica as oportunidades que a base de dados está indicando para esse perfil de pesquisador. Novamente, a minha busca é totalmente aleatória, cliquei nos nomes das pessoas. No meu caso, eu sou técnica da URGS, né? E eu não estava associada à base.
quando eu fiz o meu cadastro, eu adicionei o instituto ao qual eu estou relacionado. Eu vou buscar aqui o perfil de uma colega, que é da Biblioteca Central, por exemplo, porque vejam só, aqui nós temos as unidades acadêmicas e não temos os órgãos da administração central ainda apropriados aqui como para agrupar os perfis. Porém, as pessoas podem fazer normalmente o seu perfil. Aqui a nossa colega Vanessa Inácio de Souza, ela fez o seu perfil na base, criou e associou ao órgão Biblioteca Central. Então, ela também já fez a edição do perfil dela aqui, associando a Biblioteca Central. Então, para aqueles órgãos que não estão na lista de perfis, não tem problema, a gente cria e vai aparecer na busca de usuários. Apenas não tenho aqui a opção Administração Central ou Biblioteca Central para verificar os perfis, mas isso não impede, né, que a gente, então, verifique a diversidade de perfis que tem aqui na base de dados. Está aparecendo uma coisa, é o Campus Litoral Norte aqui, para os colegas do Campus Litoral Norte, também tem alguns colegas participando, e aqui os resultados, então, dos colegas que já estão cadastrados relacionados a essa unidade. Isso para verificação dos perfis de vocês. E o que acontece? A partir do momento que esses perfis foram colocados, e principalmente aqueles que foram editados, eles vão começar a aparecer como potenciais colaboradores quando as pessoas buscarem ali na base de dados. Por isso também a importância de termos os editais cadastrados na base. Estamos tentando atualizar os dados junto com a Fundação Médica, que tem nos dado apoio nisso, né? Então, se por acaso não temos alguns dados, e também estamos fazendo a tentativa de inclusão dos nomes de todos os técnicos da universidade. Os alunos continuarão, a princípio, fazendo o seu cadastro na base de dados. Para finalizar, vou mostrar para vocês essa aba de conferências, onde, então, nós podemos ver as chamadas de trabalhos para conferências internacionais, nas diversas áreas do conhecimento e atualizadas. E são diversas áreas mesmo, aqui com um detalhamento bastante interessante. Como nós estamos, neste momento, trabalhando com extensão e querendo falar em diversidade de áreas, aqui a gente também é bem contemplado. Vamos clicar aqui, digamos, queremos saber das chamadas de trabalho para a área de genética, e aqui estão os eventos, vejam aqui com os prazos de submissão. Isso facilita, então, a identificação de eventos internacionais com chamadas de trabalhos abertos. É um plus, digamos, da base de dados, para além da busca de editais. Bem interessante. E, por fim, a última aba que aparece são os prêmios já concedidos de editais que estiveram na Pivot. Aqui, então, agrupados por instituições. Se a gente pegar o Erasmus, por exemplo, a gente clica aqui e vai ver os editais que já tiveram, então, premiações conferidas ou submissões atendidas nos diversos períodos que estiveram disponíveis por aí. Então, facilita a nossa visualização também, se a gente desejar saber sobre isso. Chamadas de trabalhos, prêmios concedidos e assim por diante. E eu creio que eu concluí as minhas principais informações sobre a base. Então, eu vou retomar para a página e dizer para vocês o seguinte, para consolidar as informações. Temos a página inicial da Pivot, onde a gente navega, faz diversas conferências aqui no nosso usuário, nosso perfil. Temos a busca de financiamento a partir da aba Funding, que nós convidamos vocês a acessarem, e em especial a partir da busca avançada, mas também nas outras, né, opções. Temos os perfis com os usuários URGS, as conferências, os prêmios concedidos. É assim que a gente chega às diferentes informações. E temos o nosso usuário para edição do perfil, inclusão das informações, etc. e tal. Por fim, o último mesmo, depois eu volto para o chat para dialogar com vocês. Vejam, hoje, quando eu acessei a base, tinha uma notícia aqui para mim, uma indicação. Cliquei aqui e tem um indicativo, né, de edital do Fulbright para prêmio em políticas públicas. Então, depois a gente pode acessar as informações, verificar, é uma recomendação que foi feita pela base
a partir dos meus interesses de pesquisa, a partir do meu cadastro, da minha instituição, não é? Da nossa instituição e assim por diante. Então, também é uma opção interessante que aparece em algumas informações, a gente pode acessar aqui, clicar e ver mais dicas que a Pivot nos dá. Eu vou parar de compartilhar a apresentação, para que a gente possa dialogar um pouco mais, ver as questões de vocês e assim por diante. Bem, só um instantinho, minha câmera desativou. Agora a gente pode verificar como vocês estão e as perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham visto a minha tela até o final. Agora estava compartilhando ainda. Não sei. Parei o compartilhamento. E aí a gente pode dialogar aqui. Se os colegas quiserem abrir a câmera, se alguém quiser abrir a câmera para a gente fazer o diálogo, questões, perguntas e respostas. Senão eu vou passar aqui no chat e a gente vai dialogando. Muito bem. Estou vendo o bate-papo, vamos retomar. Obrigada, Thaís. Eu vou agora retomar as questões. A Fundimed já está atendendo algumas questões específicas. Eu vou iniciar a resposta pela questão do Gabriel Ribeiro, que tem a ver mais com o ORCID do que com a Pivot, de fato. Gabriel perguntou se é possível exportar os dados do currículo Lattes para o ORCID. Não, não existe essa possibilidade ainda, nem vice-versa, nem do ORCID para o currículo Lattes, infelizmente. Existe uma integração que se faz no currículo Lattes com o ORCID, né? Mas essa transferência, essa exportação de dados ainda não é possível. Porém, lá no ORCID, quando a gente vai criar a nossa conta, ele nos permite puxar as publicações das bases de dados. Digamos que a gente tem publicações nossas na Web of Science, na Cielo, assim por diante, ele nos permite puxar de algumas bases. Então, você consegue fazer essa importação direta da base de dados sem ter que preencher tudo. Espera-se, né, que no futuro a gente possa integrar o currículo Lattes com o ORCID e, no momento de atualizar pelo menos o ORCID, a gente possa puxar os dados do currículo Lattes. Okay? Muito bem. Como estamos, Vitor? Me perdi aqui, tem mais questões? Respondi algumas pessoas ali no chat agora. Então, acho que, por enquanto, não. Por enquanto, não. Bom, então nós vamos, né, pessoal, a gente mostrou a ferramenta para vocês, no sentido de compartilhar, ela é uma ferramenta de fácil acesso, a gente até repete algumas informações, mas o nosso esforço nesse momento é de divulgação e de incentivo ao uso da ferramenta para a busca de financiamento, não é? Para a pesquisa, para a extensão e assim por diante. E aí uma colega está colocando que as questões virão quando começarmos a experimentar a ferramenta. De fato, elas virão. Os colegas estão dizendo o mesmo. Nós esperamos que tenha sido didático. Eu peço desculpas pelas repetições, né, das apresentações, mas a ideia é que a gente possa consolidar conhecimento. E agora nós podemos dialogar um pouquinho. Talvez o Vitor possa nos colocar um pouquinho, nos falar sobre como vai ser a nossa próxima atividade, o nosso desafio, né? Para que a gente continue animado para participar da capacitação na próxima atividade, dia 19. Vamos lá, Vitor. Isso, obrigado, Dirce. Ali já aproveitando para responder a Juliana. Juliana, qualquer aí para todo mundo, qualquer dúvida que for surgindo, eu vou deixar aqui já um e-mail, tá, pessoal? Pode mandar. Aqui. Tá. Podem mandar
todas as dúvidas que foi surgindo, vai nos ajudar bastante na próxima dinâmica. O formulário, eu queria reforçar também para todo mundo preencher ele direitinho, além da presença. Ele é importante para a gente ter uma ideia do que a gente vai trazer na próxima aula, no que a gente vai focar ou não na Pivot, né? E a ideia da próxima aula é justamente chamar vocês para botar um pouquinho a mão na massa, para procurar, para esclarecer as dúvidas, enfim, qualquer situação que surgir, tá? É um desafio mesmo a vocês que mexam, como eu gosto de dizer, que futriquem bastante na plataforma, e é assim que a gente consegue pegar o jeito dela e desenvolver um bom trabalho, né? A gente até comenta ali que algumas coisas que eu trabalho semanalmente com a ferramenta. No início é um pouquinho complicado, posso dizer para vocês, mas em seguida a coisa vai ficando mais fluida, e aí a única parte mais complicada é a do edital mesmo, que é a leitura e aí o detalhezinho de cada um, mas também pega o jeito, não tem nenhum mistério. Isso. Na próxima atividade, a gente vai continuar a análise de editais, em especial, vocês vão fazer a busca, vão chegar a resultados, e aí a gente vai destacar alguns campos para vocês observarem, né? Este aqui, fiquem alerta a isso e aquilo, quando vocês estão fazendo a análise do edital, que isso pode auxiliá-los. O Vitor tem uma experiência bem interessante de trabalho na Fundação Médica, que tem se dedicado à identificação de editais para instituições parceiras, ali na área de saúde, mais especificamente, e pode nos auxiliar com as diversas áreas da URGS, com as pesquisas nas diversas áreas da URGS. A gente vai fazer uma atividade bastante interativa no próximo dia 19, para que a gente possa, então, aprender um pouquinho sobre isso e compartilhar com os colegas, né, com os nossos pares, nas nossas unidades acadêmicas e assim por diante. Convidamos vocês, então, a testarem a Pivot de casa, né, com o seu usuário, até a próxima atividade, fazerem ali alguns exercícios, trazerem suas dúvidas, a partir daquilo que foi colocado no formulário, nós também vamos trabalhar e fazer esse desafio da captação no próximo dia 19. Muito obrigada pela participação de todos. Vou passar de novo para o Vitor e a Ana, se eles quiserem fazer algum complemento. E vamos adiante, vamos descobrir, vamos ver como a gente pode utilizar isso em favor da universidade, das atividades que desenvolvemos na extensão, mas também no ensino e na pesquisa. Estamos todos aprendendo juntos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Dirce. Eu aqui hoje estou representando a Fundmed, queria agradecer a Dirce, sempre excelente, ensinando aí a mexer na Pivot. Queria agradecer a todo mundo também que participou, tá? Estou ansioso para a próxima, a gente se encontrar de novo no dia 19, tá? E qualquer dúvida, reforço, pode entrar em contato com a gente está disponível para todo mundo, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até dia 19.